Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha, professor de Finanças. Está começando mais um Investimento em Pauta, um programa que leva para você, internauta de todo o Brasil, informação de qualidade. No programa de hoje, um assunto muito interessante que vem preocupando todos os contribuintes, que é a recente divulgação de notícias pela mídia de recordes atingidos pelo fisco no volume em reais objeto de autuações contra os contribuintes. A Receita Federal, por exemplo, fechou 2012 com um recorde histórico de 115 bilhões e as projeções para esse ano são no sentido de um aperto maior na postura dos fiscais para superar esse valor em 2013. Né? Como esse assunto pode impactar nas finanças de todos nós, para dar a você, internauta, que nos prestigia, com a sua audiência, uma visão prática de como ocorrem essas autuações, as maneiras de se precaver delas antes, durante e depois que elas ocorrem e os principais temas que atingem tanto as pessoas físicas como as empresas nessas autuações, convidamos dois advogados tributaristas do Vaz Barreto, Shingaki e Oioli Advogados, um escritório especializado em tributário, mercado de capitais e societário. Conosco hoje, Diego Miguita, bacharel em Direito pela PUC São Paulo, MBA em Gestão Tributária pela FIPECAF, FEA USP, mestrando em Ciências Contábeis na FECAP, professor de Direito Tributário no Instituto Internacional de Ciências Sociais, coautor do livro Direito Tributário Contemporâneo, estudos em homenagem a Luciano Amaro Saraiva, 2013. E Rafael Longo, bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie, pós-graduação em Direito Tributário pela PUC, com atuação especializada em contencioso tributário, administrativo e judicial em processos envolvendo tanto empresas como pessoas físicas. Agora, Diego, falando um pouquinho sobre pessoas físicas, né? O que está pegando mais, de um jeito bem prático, assim, para o internauta de todo o Brasil que está nos assistindo? Daqui a algumas semanas começa a fazer imposto de renda. Então, o que a pessoa deve ficar mais atenta? O que a Receita está, vamos dizer assim, sendo mais incisiva, porque de fato o contribuinte não está fazendo a coisa correta, né? No caso de pessoa física, a gente tem observado um movimento muito grande de alienação de bens, de imóveis, receita de aluguel, quando ele tem bastante imóvel no seu patrimônio, né? Então, uma primeira discussão que tem ressurgido, vamos dizer assim, é uma isenção no ganho de capital que a pessoa física apura, né? Quando ele vende uma participação societária por um valor acima do custo que ela tem declarado. Tem um decreto-lei da década de 70 que previa que se você mantivesse por mais de 5 anos o seu patrimônio, você não tributaria esse ganho, né? Com o surgimento de novas operações de venda, o contribuinte tem, de novo, recorrido a essa tese, né, mesmo que essa isenção tenha sido revogada posteriormente, e na jurisprudência, né, nas decisões dos órgãos administrativos e judiciais, a decisão tem sido favorável, mas a Receita Federal continua a entender diferente e a gente tem observado que muitos contribuintes foram autuados nessa situação, né? Outro caso interessante, pessoa física que tem bastante imóvel e tem como principal rendimento aluguel, né? Ou ele negocia bastante compra e venda de imóveis. A gente observa muitas estruturas em que ele constitui uma pessoa jurídica, né? Integraliza o capital dela com esses imóveis e passa a pessoa jurídica a realizar locação ou venda, né? Dependendo de como é feita essa estrutura e da consistência dela, a Receita Federal entende que quem quis vender o imóvel ou quem é o efetivo beneficiário da locação é a pessoa física, né? Porque em determinadas circunstâncias a carga tributária de uma pessoa jurídica, no lucro presumido, por exemplo, pode ser inferior, né? Então esse é um outro ponto que a gente tem observado autuações e tem gerado questionamento, né? E uma terceira situação que a gente observa com grandes investidores, pessoas que são ligadas a finanças e têm ações no seu patrimônio, tem empresas no seu patrimônio, é a constituição de fundos, normalmente aqueles chamados fundos de investimento em participação, né? E eles integralizam as cotas desses fundos com essas participações societárias e o fundo, quando começa a girar, que aliena essas ações, né, esses ativos. E, na prática, em muitos casos, o que acontece é um diferimento da tributação que incidiria se ele tivesse vendido a uma pessoa física, né? De novo, a Receita Federal, dependendo da forma como é feita, pode entender que quem quis de fato alienar foi a pessoa física e acaba cobrando o contribuinte. Então, essas três situações que a gente tem observado com o mercado aquecido de imóveis, com venda de empresas
acontecendo a cada dia, né? Cada dia mais a gente percebe esse movimento. Eu acho que esses pontos são interessantes. E às vezes acho que o contribuinte fica na dúvida, o que seria melhor, né? Pagar o imposto e recorrer, dizendo que a legislação permitiria a ele uma isenção, né? Ou não pagar. Quer dizer, é uma situação... Porque a gente vê decisões da Receita sobre o mesmo assunto completamente diferentes, né? Fica um critério de julgamento assim meio que pessoal da equipe que está avaliando aquele... O que acontece normalmente também é que fiscais diferentes autuam pessoas físicas diferentes, por exemplo, ou pessoas jurídicas diferentes. Então, na visão de um deles, aquilo foi uma conduta considerada como ilegítima, né, e cobram um tributo. No outro caso, o fiscal, depois de encerrado o procedimento de fiscalização, entende que foi tudo ok, né? Então, a gente tem passado hoje, vivenciado nessa questão de disputa entre fisco e contribuinte, exatamente o que você falou, uma visão às vezes subjetiva que não tem critérios legais e objetivos. Então, qualquer um de nós, empresas, pessoas físicas, fica com receio de praticar qualquer tipo de operação. Hoje em dia é difícil você apontar uma ou outra operação que tem 100% de segurança jurídica de que o efeito tributário vai ser aquele que você previu. E Rafael, saindo agora para pessoa jurídica, né? Quais são os temas mais importantes no momento? Cara, existem muitos temas, né, que são discutidos, né? O que eu poderia destacar, por exemplo, na esfera federal, né, as empresas que recolhem o PIS e a COFINS no regime não cumulativo, né, elas têm se deparado muito com a questão da interpretação do que a Receita e que o contribuinte entende como insumo. Você sabe que o PIS e a COFINS não cumulativa, né, a sistemática não cumulativa, permite, né, a empresa tomar crédito, né, de algumas despesas que ela tem, né, que são intimamente ligadas, necessárias à atividade dela, né? Porém, para a Receita Federal, né, essa interpretação é muito restrita, ou seja, a Receita entende que apenas e tão somente aqueles bens ou serviços diretamente relacionados à produção, a finalidade da empresa, que permitem que se tome o crédito, ou seja, que você, daquilo que você pagou, você tome um crédito para que você possa abater do imposto que você pagará no momento que você tiver de pagar o tributo. Porém, os contribuintes, né, em vista dessa questão do insumo, eles procuram sempre estender esse conceito, buscando aí uma maior economia fiscal, e muitas vezes eles o fazem não de maneira errada, e sim porque de fato algumas questões que a Receita entende muito restritivamente, para eles não, são necessárias para a atividade. Um exemplo, né, que houve aí um julgamento recente a respeito de uma indústria, né, de uma empresa que trabalha com alimentação, né, e ela gostaria de tomar crédito das despesas com limpeza. E você deve convir, cara, que para a indústria de alimentação, uma empresa que trabalha com alimentação, a limpeza, a higiene é essencial. Porém, ela não é aplicada diretamente na produção do que a empresa fabrica. Então, veja, aí a Receita restritivamente não permitiu, o contribuinte foi à justiça e obteve ganho de causa parcial por enquanto, mas casos como esse e afins, né, têm chegado aos tribunais. Outro exemplo, aí já falando na parte, né, estadual, né, aqui em São Paulo, né, a questão da guerra fiscal, né, entre os estados. O CMS é um tributo estadual no Brasil, cada estado tem competência para legislar sobre esse CMS, e cada estado busca, nesse exercício de legislar, busca sempre atrair para o seu território investimentos e caixa, né? E muitas vezes um estado propicia uma situação benéfica para o contribuinte sediado ali. O estado de São Paulo, que é o maior estado em termos, né, de consumidor do país, acaba se vendo prejudicado e acaba autuando as empresas por conta de um benefício que ela teve em um outro estado, né? Um exemplo que nós temos visto aí os importadores que importam, né, por tradings, por exemplo, que ficam em estados como o Espírito Santo, que possuem benefícios fiscais que acabam diminuindo a arrecadação. E aí essas empresas acabam pagando imposto no estado de São Paulo, no estado do Espírito Santo, e entendem que aqui no estado de São Paulo, o estado de São Paulo entende que é aqui que elas deveriam pagar, porque é aqui que acaba o produto sendo destinado, e isso gera autuações
Às vezes a empresa pagou no Espírito Santo e é chamada a pagar em São Paulo também. E aí a gente acaba tendo que defender essas empresas para trazer aí o equilíbrio nessa relação. O Diego, ainda falando da pessoa jurídica, né? O Brasil está começando a adotar o FRS, né? E acho que isso também tem gerado algumas discussões. O que você tem aí para comentar de importante para o internauta? Muitos deles aí no Brasil inteiro, é importante dizer, nossa audiência ela é ampla no Brasil. A internet traz essa possibilidade, muitos profissionais liberais, estudantes também de direito, de contabilidade, empresários, né? Quer dizer, acho que esse é um assunto extremamente interessante. É um assunto muito interessante, tem levado a um movimento com a participação de economistas, contadores, contabilistas, advogados, né? Porque é um assunto que interessa a todas essas áreas, né? Os padrões internacionais de contabilidade têm sido adotados no Brasil desde o final de 2007, né? E a gente sabe que, como cultura, né, tupiniquim, o direito tributário, né, a apuração de tributos e a contabilidade sempre andaram de mãos dadas. E agora a gente tem observado com o FRS que direito tributário e contabilidade estão se separando de certa forma, né? Então, por enquanto, existe o chamado RTT, que é o Regime Tributário de Transição, que diz que essas mudanças de critérios de apuração de receita, despesa e custo, elas são neutras para fins fiscais, ou seja, você olha para 31 de dezembro de 2007, aquela regra contábil, aquele critério é o que vai prevalecer para apurar tributos, né? Mas tem algumas questões que ficaram numa zona cinzenta, que a gente pode citar dois casos aqui, por exemplo, né, que desde 95, distribuição de lucros e dividendos das empresas para os acionistas, né, são isentos do imposto de renda, né. Com essas mudanças de critérios, o lucro pode ser muito menor ou muito maior, como a gente tem observado em vários casos. E aí tem surgido a dúvida, já houve manifestação informal da Receita dizendo que se a empresa distribuir um lucro com base no lucro atual, de acordo com a FRS, e o lucro com base no 31 de dezembro de 2007 for menor, essa diferença a gente vai entender que não foi distribuição de lucro e vai tributar, né? Uma outra forma de acionistas, né, investidores serem remunerados por meio de juros sobre capital próprio, né, que toma como base conceitos que partem da contabilidade, né, da legislação comercial, ou seja, patrimônio líquido, lucro. Então, dependendo do limite que você adota, né, em relação ao patrimônio líquido e lucro do exercício, lucro acumulado para pagar o JCP, a Receita pode entender que houve um pagamento a maior e que aquela despesa, por exemplo, não seria dedutível, né, ou que o excedente seria tributado na pessoa física. Esse é um tema que a gente pode apostar que 2013 vai ter muita novidade por aí e vai ter uma reviravolta em termos de tributação e contabilidade no Brasil. Acho que esse é um tema que a gente pode voltar para um próximo bate-papo, né? Estamos à disposição. E, Rafael, quem quiser entrar em contato com vocês, internauta que está nos acompanhando, vai ver o letreiro aí, como é que faz? Qual o endereço internet Bom, o nosso escritório, do seu escritório? Eu vou passar o site do escritório, www.vbso.com.br. Lá, inclusive, a pessoa que acessar poderá encontrar outros artigos informativos, notas sobre questões atuais, né? Não só tributárias, de outras áreas também, mas sem dúvida nenhuma. Ali a gente busca estar sempre colocando as questões atuais que os tribunais administrativos e judiciais têm julgado, que interessam a todo mundo. Ok. Eu queria agradecer a vocês dois. Obrigado aí pela participação. Investimento em Pauta vai ficando por aqui. Para você, internauta de todo o Brasil que nos prestigia com sua audiência, muito obrigado. Até uma próxima.